Oi, gente, bom dia. Gilmar Júnior falando. Aqui, decidi fazer essa live para conversar com vocês um pouco sobre essas polêmicas que estão aí nas redes sociais, sobre o prazo que se encerraria, né, teoricamente, a suspensão do piso nacional da enfermagem pelo ministro Barroso. Tá? Então, quero conversar um pouco com vocês sobre isso, deixar vocês informados, tirar algumas dúvidas e para que vocês propaguem, né, essas informações, para a gente não criar tanta expectativa negativa e que a gente possa, com essas informações, se preparar para os próximos capítulos. Tá? Queria dar bom dia para vocês todos que estão entrando. Alan Brito, Pri dos Santos, Leandro, Maria Alcântara, Gabriel, APL é sonho, nunca vai sair. Ó, a primeira mensagem que eu leio, APL é um sonho. Misericórdia. Erilene Colares, bom dia, João Antônio, Vanessa Juvino. Bom dia, gente. Já tô vendo Felipe, o seu cara. Eita, uma mensagem boa aí. Agna. Bom, é o seguinte, eu pedi tô aqui com Vevé e Araceli, estão aqui na minha sala, estão me ajudando hoje. Elas vão anotar, Carlos Leonardo, beijo, vão anotar as perguntas mais cabeludas aí de vocês para que a gente possa esclarecer aqui, tá bom? Vi que JP entrou também, JP que eu sou fãzaço, viu JP? Então se puder contribuir aí escrevendo algumas coisas e tirando dúvidas aí do pessoal, eu agradeço muito. Mas vamos embora para o que interessa. Minha gente, é o seguinte, em outras lives aqui na minha página, se vocês pegarem e assistirem outras lives minhas, em absolutamente todas elas, eu falo que o prazo de 60 dias que foi concedido pelo ministro Barroso não era um prazo de suspensão engessado do nosso piso. Na verdade, o Barroso, inicialmente, só para situar quem não está por dentro do assunto, nós tivemos o nosso piso sancionado pelo presidente da República no dia 4 de agosto de 2022, e quando faltava um dia para completar o mês para o pagamento do primeiro salário com o piso, de forma monocrática, o ministro Barroso suspendeu o nosso piso. E logo em seguida, devido a muita repercussão, o ministro Barroso colocou essa suspensão do nosso piso para avaliação de todo o Supremo. E tivemos uma audiência virtual, onde tivemos uma derrota. 7 ministros do Supremo Tribunal Federal foram favoráveis à suspensão imposta pelo Barroso e 4 foram contrários. E aí nós perdemos. Entretanto, muita gente colocou o prazo do dia 4 e decidiu difundir isso aí nas redes sociais, informando que o dia 4 seria o dia limite do Barroso e que o piso voltaria a estar em vigor no dia... Tô vendo aí, ó, que Davi Apóstolo entrou. Que no dia 4, que no caso é hoje, o piso já seria pago. Claro que havia uma múltipla possibilidade de interpretação, sabe, da decisão do Barroso. Então, foi possível, sim, criar uma expectativa e criar uma esperança que no dia 4 ele se pronunciasse. Na verdade, ele tem até o dia inteiro para fazer isso. Mas, o que eu precisava dizer a vocês nessa live de hoje é que o dia 4, ele não suspende os efeitos da suspensão. Não suspende a suspensão. O dia 4 de novembro é um prazo que o ministro Barroso estabeleceu para que os órgãos interessados, e aí entendam os órgãos interessados, municípios, estados, a União, o setor privado, o setor filantrópico, pudesse se manifestar sobre o impacto financeiro do piso salarial nos seus cofres, sabe? E eu estava estudando, inclusive agora há pouco, a ADI 7222 junto com o JP, e a gente viu que já tiveram muitas manifestações, inclusive eu separei uma aqui para ler para vocês, tá? Mas poucos
vimos que poucos interessados responderam ao ministro Barroso. Obviamente, devemos ressaltar que hoje, o dia 4, é um dia que eles podem ainda estar... Eu vou ler no final, né, essas perguntas. Que é um dia que os interessados possam estar se manifestando, tá? Então, a gente tem até o final do dia 4. Gilmar, a primeira pergunta claríssima para deixar aqui. O dia 4 suspende a suspensão do piso. Amanhã a gente passa a receber o piso? Não. A suspensão por 60 dias, ela tem um período indeterminado. Essa é a verdade. Isso está previsto aqui no item 61. Deixa eu abrir aqui para vocês, para ler bem certinho. Se eu achar, né? Que eu separei e tirei. Pronto. No item 61 da suspensão do Barroso, ele diz o seguinte: os intimados serão... Quem são os intimados? Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Confederação Nacional dos Trabalhadores... Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Federação Brasileira de Hospitais, todos esses são intimados, tá? E ele fala que os intimados terão um prazo de 60 dias para aportar aos autos os subsídios necessários à avaliação de cada um dos pontos. A medida cautelar se manterá vigente até que a questão seja reapreciada à luz dos esclarecimentos prestados. Gilmar, traduz isso aí pra gente. É o seguinte, minha gente. Deixa eu explicar a vocês. Até hoje, todos esses intimados podem chegar para o Barroso e dizer: tá aqui o impacto financeiro que vai ser para o meu hospital filantrópico, para o meu hospital privado, para a minha Secretaria de Saúde e para o meu município. Até hoje, tá? Depois de tudo isso entregue, o Barroso vai se debruçar sobre esses documentos para analisar e saber se vai manter suspenso ou não. Gente, não é mais 60 dias. Segura aí que eu vou explicar, tá? Muito obrigado aí às quase 2.900 pessoas que estão ao vivo comigo agora. Então ele vai se debruçar sobre esses estudos para avaliar se mantém o piso suspenso ou se não mantém o piso suspenso. Isso ainda não é o julgamento da constitucionalidade do piso, porque o que tramita no Supremo Tribunal é uma ação de pedido de inconstitucionalidade. Nós sabemos que não é inconstitucional, porque nós aprovamos a PEC 11 em Brasília, ela já foi promulgada. A PEC 11, à época, muita gente não acreditava na sua importância, dizia uma frase que eu vejo sempre nas redes sociais: gente, o pessoal que é pessimista, sinceramente, vocês não estão no lugar certo. Vocês não estão no lugar certo. Tá? A gente está aqui para apoiar um outro e estabelecer estratégias para a gente ir à luta. Os pessimistas não são bem-vindos aqui. Tá? Vocês que são pessimistas, tem um monte de página de gente pessimista aí para vocês seguirem e para vocês somarem aí nessa onda de pessimismo. Aqui a gente tá querendo organizar com quem luta. Então a gente tá falando um assunto sério. Enfim, o que eu tava falando? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que depois disso, sim, falando da PEC, a PEC 11, ela garantiu a nossa constitucionalidade. Então hoje nós temos a emenda constitucional 124 que garante a constitucionalidade. Logo após a instauração da ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal, todos os 5 órgãos intimados pelo Supremo enviaram documentos para o Supremo Tribunal Federal reconhecendo a sua constitucionalidade. Quais são? O Senado, a Câmara Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Presidência da República e a AGU. Todos os 5 informaram que a nossa lei ela é constitucional. Então a primeira máxima que eu tenho que dizer a vocês é que nosso piso é lei e é constitucional. Está havendo, sim, de forma muito triste por parte do Supremo Tribunal Federal essa questão da suspensão, sabe? Mas
que a gente não pode tá perpetuando, entrando nas páginas do Instagram das pessoas que estão lutando, para abrir a boca para dizer isso é lenda, isso é ilusão, isso não vai acontecer, eu já perdi as esperanças. Parem com esse discurso de pessoas fracas. A enfermagem não é fraca. A enfermagem conseguiu impor um piso salarial num governo de direita, de extrema direita, o que já é bem difícil. E nós conseguimos fazer isso. Aí vim com um discurso pessimista, como a gente estava vendo há 2 anos atrás, quando a gente estava querendo passar o PL 2564 e a PEC 11, e meio mundo de gente pessimista dizendo que não ia passar, tiveram hoje que ficar calados, porque passou e é lei. Então a gente não pode brincar com o sonho nem com a luta de ninguém. E eu estou falando isso dos 2 últimos anos para cá, sem mencionar aqui toda essa luta histórica da nossa categoria, que nós temos que honrar as pessoas que lutaram antes da gente. Pessoas que morreram na pandemia da Covid-19, pessoas que já se aposentaram e sequer viram o piso nacional. Honrem a memória de seus colegas. Porque o que nós conseguimos foi um feito inédito, e a enfermagem deveria ter, no mínimo, a obrigação de estudar política, de estudar o processo legislativo para entender o tamanho da nossa vitória de aprovar um piso salarial em 2 anos. Então parem com esse discurso pessimista. Utilize essa força tão grande do pessimismo para a luta. Pegue essa força e usa na luta. Enfim, nós temos inimigos grandes demais. Tá? E eu vou dizer a vocês, nem é o Supremo. Os nossos inimigos maiores não é o Supremo. Porque o que o Supremo está buscando, na prática é forçar o governo, forçar o legislativo a aprovarem fontes de custeio. É isso que está acontecendo. Para bem da verdade, é isso que está acontecendo. Uma outra coisa que eu vejo vocês falarem o tempo todo... Opa, da outra esquerda. Certo. Uma outra coisa que eu vejo o tempo todo falando em alguns grupos é o seguinte: o Supremo, que é esquerdista, o ministro que foi indicado por Lula, o ministro que foi indicado por Bolsonaro, o ministro que foi indicado... Para com isso. O Supremo é o Supremo. É um dos 3 poderes. A enfermagem não tem que estar aqui atacando os 3 poderes. Não somos antidemocráticos. Nós precisamos respeitar o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós precisamos respeitar os deputados, senadores, o presidente da República e o Supremo Tribunal. Esse discurso de ataque ao Supremo não nos ajuda em nada. O que nos ajuda é a apropriação política e intelectual. Isso nos ajuda. É a gente chegar numa live ou chegar numa postagem e fazer um comentário sério. E não um comentário fanático. Eu sou bolsonarista, vou criticar os ministros porque foram indicação de Lula. Eu sou lulista, vou criticar o presidente porque vetou um artigo. É normal, ok? A gente pode até fazer as críticas com elegância e sem fanatismo. Isso é importantíssimo de falar. A gente não está numa posição hoje que a gente tenha que colocar um presidente da República, seja ele Lula, Bolsonaro, sei lá, quem quer que seja, acima das lutas da nossa categoria. A enfermagem tem que estar acima disso e a gente tem que aprender isso urgentemente. Como eu estava falando antes, o ministro, ele, de certa forma, o Supremo, pressiona o Congresso Nacional e o presidente da República a aprovarem as fontes de custeio. Tá? E eu digo sempre que fonte de custeio não é uma obrigação da enfermagem. Nenhum de nós somos obrigados a lutar pela fonte de custeio. O interesse pela fonte de custeio é do patrão. Quem tem que estar preocupado com a fonte de custeio é o governador do estado, é o prefeito, é o presidente da República, é o dono do hospital privado, é o dono do hospital filantrópico. A enfermagem não. Nós temos que estar preocupados em receber o nosso dinheiro, tá? E se a gente não receber, ter estratégia de, em vez de estar falando aí discursos pessimistas, ter uma estratégia da gente se reunir e decretar nem que seja uma greve, tá?
Porque muita gente pede greve, mas não é tão simples assim como se pensa, tá? Uma greve na enfermagem, qualquer juiz derruba em menos de 1 hora. E os sindicatos não têm nem dinheiro para pagar a multa, porque a maioria da enfermagem sequer é sindicalizada. E está cobrando greve no Instagram do seu sofá, mas quando a gente marca uma paralisação na rua, sequer comparece. Então, ou a gente tem um pensamento classista para se organizar agora e fortalecer nossas entidades representativas, ou a gente vai ser engolido. Então, eu tô aqui, sempre falei a verdade nas minhas lives e não vai ser agora que eu vou mentir, tá? Muita gente fala, o governo do estado de Pernambuco vai pagar o piso, não vai pagar o piso. Bom, aqui em Pernambuco vai ter que pagar, na verdade vai ter que pagar em todo canto. A diferença aqui agora é que em Pernambuco tem um deputado estadual para brigar pelo piso. Desde o meu primeiro dia de mandato eu vou estar brigando pelo piso. Enfim, nós hoje, atualmente, temos vários PLPs, tramitando no Congresso Nacional, definindo fonte de custeio para o piso salarial. Mesmo não sendo uma luta da enfermagem, a fonte de custeio, nós estamos engajados nas fontes de custeio, como um enfermeiro, um técnico, um auxiliar faz na vida. Se a gente não bota coisa para andar, ninguém bota. Então a gente está fazendo meio que esse papel a nível de Congresso Nacional. Tá? Nós estamos trabalhando, mesmo sem ser nossa obrigação, pelas fontes de custeio. Então hoje pelo menos 5 estão tramitando. Parte dessa, que é o PLP 44, PLP 7 e outros também estão tramitando. Uns já foram aprovados na Câmara, uns já foram aprovados no Senado. E aí a gente sabe que precisa tramitar, é bicameral o nosso sistema, precisa tramitar nas 2 casas. O 44 foi aprovado já nas 2 casas, que é no Senado e na Câmara, já é para ser remetido à presidência da República, tá? Então tem até o final do mandato aí do Jair Messias Bolsonaro para ele assinar, sancionar, acho que é o PLP 44, que ele remaneja recursos que sobraram da pandemia da Covid-19 e é destinado para se pagar o piso. Que na verdade eu nem acredito muito nisso, tá? Porque ele não fala especificamente no piso, mas ele dá margem para que os gestores utilizem o dinheiro para outras coisas. O indicativo é para o piso, mas possa ser que ele use para outras coisas. Gilmar, tem mais fontes de custeio? Muitos projetos. Taxação de grandes fortunas, repatriação, a desoneração de folha, que beneficia muito o setor privado, que eu falo tudo isso em lives anteriores, tá, gente? Eu falo de todos esses projetos de fonte de custeio. Mas é importante lembrar que setor privado não deveria nem ter fonte de custeio, tá? Deveria até ter os hospitais pobrinhos, que não é uma realidade. A realidade no ICRUA são hospitais milionários que têm últimos equipamentos de robótica, pagam salários muito razoáveis à classe médica, que botam lá novos prédios, que fazem associações. A Apivida agora se juntou com outra empresa e virou a maior rede hospitalar do Brasil. Não me lembro agora o nome da outra empresa. Mas agora virou a maior do Brasil. E olha os salários que o Apivida paga. Isso é uma vergonha. O Apivida deveria ter vergonha de pagar o que paga, sabe? Enfim, a Unimed construiu um hospital novo inteiro em Fortaleza, gigantesco, parece um hotel, 5 estrelas de Dubai, e paga uma vergonha de salário ao profissional de enfermagem. Então, o hospital de grande porte não precisaria de fonte de custeio, mas não estão pagando o piso, por causa da decisão lá do Barroso, da suspensão. E para o setor privado, está tramitando aí a desoneração de folha de pagamento, que reduz o imposto de 20% para valores entre 1% e 4,5% inseridos sobre a folha de pagamento. Acredito muito fortemente que é um dos PLs que vai ser aprovados com mais velocidade. Porque aprendam uma coisa, o problema do empregador é muito mais rápido de resolver em Brasília do que o nosso problema. Então o problema do empregador é mais fácil de resolver do que o problema do empregado. Bom, obrigado aí pelas 3.000 pessoas, mais de 3.000 que estão comigo agora na live. E eu tô falando aqui, tá, enquanto Gilmar Júnior,
tá? Não estou representando nada, nenhuma instituição. Gilmar Júnior, estou falando. Ah, pronto, o Vevé me colocou aqui, ó. Apivida Notre Dame Intermédica. Veja uma propaganda de televisão tão linda. Apivida e aí Notre Dame se juntaram para fazer a maior rede hospitalar e pagar R$ 1.600 por enfermeiro. Tenham vergonha, tá? Bom, uma outra coisa que eu queria dizer a vocês é que a luta por essa suspensão, ela tá muito forte. Há alguns dias atrás eu estive no Supremo Tribunal Federal com as enfermeiras Ana Paula Brandão do Ceará e Lilian Bering do Rio de Janeiro para tentar uma conversa com qualquer pessoa do Supremo. Mas infelizmente esperamos muito, chegamos às 7 da manhã para ser atendidos e saímos de lá muito tarde e não fomos atendidos por ninguém. No próximo dia 9 vamos novamente, porque eu acho que é um trabalho também de insistência, né? A gente não pode simplesmente desistir com tanta facilidade. A gente vai de novo no dia 9 cobrar do Supremo um posicionamento. Muito recentemente conversei com um juiz federal para ver se a gente conseguia uma reunião. Ele é assessor do Fachin, não é do Barroso, mas qualquer ministro que a gente conseguir acessar será bem-vindo. Mas infelizmente a gente também não conseguiu agendar uma reunião formal, não conseguimos. Uma outra coisa que eu queria dizer a vocês é que muito poucos, JP me ajuda aí, tá? Muitos poucos, você nem estou falando correto, poucos se mandaram suas respostas para o Supremo, tá? As petições, então, apesar de termos muitas, temos poucas respostas na ADI. Mas tem uma resposta que me chama muita atenção, que é a petição do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que reúne os secretários de saúde do Brasil todo. E aí, sabe a quem a gente precisa cobrar, nesse caso? Aos secretários de saúde da sua cidade, aos secretários de saúde do seu estado. Vocês não acabaram de votar nos governadores do estado de vocês? Vocês não escolheram? Vocês estão cobrando a eles? Vocês estão marcando esses governadores eleitos e os que vão sair? Porque os que vão sair tem que deixar no orçamento. Os que vão entrar tem que se comprometer com o pagamento. Vocês estão cobrando a eles no Brasil todo? Estou vendo que tem gente aí do Brasil todo. Porque olha os argumentos do CONAS. Bom, vou direto para a conclusão. O CONAS espera ter contribuído o mais possível com a Suprema Corte, que busca racionalidade decisória. Não, eles vão ser irracionais, né? Que considere acerca da lei em análise. Viabilidade econômica já tem, tá? Viabilidade econômica sempre existiu. Porque os estudos de impacto que o Supremo pediu já tinham sido feitos. O Congresso Nacional tem estudo de impacto, tanto na Câmara Federal, que instituiu um GT para isso, quanto no Senado. E em conversa com Rodrigo Pacheco, pessoalmente, ele me disse com todas as letras, a mim e ao grupo que lá estava, que os valores são similares. 16,3 bilhões de reais é o impacto financeiro. Então, todos esses que falam de impactos de 40, de 50 bilhões estão mentindo. Mentindo, tá? Bom, impacto na cadeia de produção de ações e serviços de saúde. É como se eles quisessem dizer assim, se for estabelecido o piso, nós vamos sofrer o impacto de diminuir os nossos atendimentos. Possibilidade de exacerbação da concorrência entre o público e o privado no âmbito da saúde. Que argumento baixo esse. Incremento das transferências financeiras entre o ente federal aos subnacionais para suportar os contratos convênios celebrados com a rede complementar. Isso aqui é importante de falar. O que é que o CONAS está dizendo? Que nós precisamos que a União destine recursos para estados e municípios. Isso é interessante, Gilmar? É interessante. E hoje nós estamos trabalhando numa busca incessante por 171 assinaturas da PEC do deputado federal Mauro Benevides Filho. O que é que a PEC do Mauro Benevides Filho fala? Ela cria uma espécie de Fundo Nacional de
de envio de recursos para pagar o piso nacional da enfermagem. De todas as nossas fontes de custeio, essa é a mais sólida, porque ela cria uma espécie de Fundeb que hoje nós temos para pagar o piso dos professores para a enfermagem. Só que para se transformar numa PEC, nós precisamos de 171 assinaturas. Onde é que a enfermagem entra aí? Cobrando dos seus deputados federais a assinarem a PEC do Mauro Benevides Filho. Mauro Benevides foi no Conselho Federal, nós nos reunimos com ele e nós abraçamos essa PEC. Qual é a vantagem da PEC? Além de ser a melhor de todas as propostas, que a PEC dispensa a aprovação do presidente da República. Ela simplesmente tramita no Congresso Nacional e é promulgada pelo presidente do Senado. Então a gente não precisaria que o presidente, seja lá ele qual for, se for Bolsonaro ou se for Lula, a gente não depende nem de um nem de outro para isso se tornar realidade, para essa fonte de custeio se tornar realidade. Então Mauro Benevides Filho está com a melhor proposta de impacto. E lembrando que essa proposta dele não inclui hospital privado, tá? Só hospitais públicos e a rede filantrópica. Enfim, então peço a ajuda de vocês para em todas as nossas marcações e lutas e nossa mobilização, vocês marcarem os deputados federais para que eles assinem a petição do Mauro Benevides Filho. Vocês podem também entrar na página do Mauro Benevides Filho, que é do Ceará, e prestar um apoio à PEC que ele escreveu. Bom, vamos lá. Ó esse argumento aqui. Risco de solução de continuidade pela impossibilidade de cumprir a obrigação financeira no âmbito da administração ou ainda no âmbito da rede complementar, ocasionando distratos, ou seja, dizendo que se o piso estiver em vigor, a gente vai demitir o povo. Que argumento pequeno, porque vocês já estão demitindo. Temos um monte de gestores covardes já demitindo. Temos um monte de gestores extremamente covardes tirando a comida do prato dos nossos colegas. Sob a alegação, sob as mais diversas alegações, sabendo que vai ter que pagar o piso. Eles sabem que vão ter que pagar o piso e estão demitindo agora. Então parem com esses argumentos aqui que vai causar demissões, porque já está causando. Já está causando. Porque vivemos num país de covardes, de gestores que querem continuar com chicote na mão, escravizando a enfermagem. Para você que está aí, a enfermagem é escravizada no Brasil. Porque fora do Brasil se ganha 10 vezes mais do que se paga no Brasil. Então esse é um argumento conais. Ridículo. Porque já está havendo demissões em todos os serviços. Risco de perda de qualidade nas ações de serviços de saúde imposta por possível alteração dos quadros de empregados compostos atualmente por profissionais enfermeiros cujas funções passariam a ser cumpridas por técnicos de enfermagem. Mentirosos. Mentirosos. O técnico de enfermagem não pode fazer o trabalho do enfermeiro. Mentirosos. Porque existe a nossa Lei do Exercício Profissional 7.498 de 86 e o Decreto 94.406 de 87, que define as atribuições do enfermeiro e do técnico de enfermagem e do auxiliar. O enfermeiro tem atividades privativas, nenhum outro profissional pode fazer o trabalho do enfermeiro. Nenhum outro. Mentirosos. Esse é um argumento falacioso, mentiroso e covarde. Porque não é verdade. Enfim, gente, tem uma lista aqui de outros argumentos, mas eu já estou aqui com a cabeça doendo da raiva que eu estou ao ler esse tipo de coisa. Mas o que eu posso dizer a vocês é que a luta continua. Não estamos ainda tratando da questão da inconstitucionalidade do piso. A gente está falando dos nossos inimigos reais, enquanto tem gente aí brigando um com o outro na própria live, um falando do outro, um defendendo o outro, esse radicalismo político, um atacando o outro. Vocês estão atacando as pessoas erradas. Vocês estão atacando as pessoas erradas. Usa esse tempo de estar atacando alguém aqui para ir lá no deputado federal e cobrar, para ir lá no presidente cobrar. Ah, que presidente cobrar? Cobra os dois, pô. Cobra Bolsonaro e cobra Lula.
Ah, vou cobrar a quem? Hoje não tem não as páginas aí dos hospitais privados. A gente pode ir lá, né? Cobrar que eles paguem. Vocês podem fazer também, sabe o quê? Numa convocação aqui, numa manifestação de rua, sair e vir pra rua, engrossar o caldo. Então a enfermagem precisa de representatividade, de voz, e não de pessimismo, e não de ataque interno. A gente precisa de atacar quem realmente nos ameaça. Aí vem o grupo, né? O grupo do blá blá blá. Isso é blá blá blá, isso não vai sair, isso nunca vai acontecer. Ah, se você continuar com esse discurso, vai fazer outra coisa da sua vida, meu amigo. Se você não acredita em dias melhores para sua profissão, você está na profissão errada. Se você está na enfermagem, você tem que ser forjado na luta. A gente lutou a vida inteira. A gente enfrenta uma pandemia. A gente enfrenta um médico que está nos assediando. A gente enfrenta um gestor que diz assim, se você não fizer isso, vai para a rua. Essa enfermagem que enfrenta esse tipo de coisa, ela sabe lutar. Então a gente está aqui para fortalecer, unificar, juntar a enfermagem para ir numa... A gente está indo para a guerra, pô. Tá achando que a guerra é a pandemia da Covid-19? A guerra é com quem fomenta essa pandemia. E outras. Porque ao tirar nosso poder de resolutividade, tirando nossa saúde, tirando nossa sanidade mental, enfraquece todo o sistema de saúde do nosso país. E isso é uma vergonha. Sobre a greve, que já vi que tem gente falando, lembrem que a única instituição com legitimidade de convocar greve são os sindicatos profissionais. Única. Então eu não posso convocar greve, você não pode. Tem aí uma linha de pessoas aí nas redes sociais que se acham aí, eu posso, em movimentos individuais, convocar greve. Não pode. O juiz derruba isso. Tá? E os sindicatos estão enfraquecidos. Querem uma greve, se sindicalizem, né? E definam isso em assembleia, que é o rito legal. Não é porque eles estão nos ludibriando que nós da enfermagem temos que agir na ilegalidade. Nós precisamos nos manter firmes, elegantes, sem medo, para que a gente consiga enfrentar. É uma fase sombria, é uma fase difícil? É. Mas a gente vai passar por ela. Tá? Bom, então... Resumidamente, nunca houve um prazo final para o ministro Barroso sustar a suspensão do piso. O que nós precisamos fazer agora é trabalhar e cobrar aos nossos deputados federais, senadores e governadores que paguem o piso e que tramitem com celeridade as fontes de custeio. Com as fontes de custeio, Barroso e o Supremo não vão ter onde se alicerçar para manter a suspensão do nosso piso e vai precisar voltar a vigorar. E quando voltar, todo mundo vai ser obrigado a pagar, inclusive a gente vai mudar a nossa luta em busca do retroativo, tá? Vamos trabalhar em luta, vamos lutar para que se pague o retroativo. Fato. 1 milhão de perguntas aqui, ó, dá para ver aí, né? Deixa eu ir pegando algumas para responder. Situação de quem trabalha em cooperativa. Rede privada irá receber retroativo? Bom, a certeza se vai receber a gente não sabe, porque o Supremo pode deliberar sobre isso aqui. Mas lutar pelo retroativo, vamos lutar. Quem trabalha em cooperativa tem que receber o piso, tá? Tá na lei 12.690 de 2012, tem que receber o piso, tá? Obviamente, depois que essa suspensão tiver sustada. Muita gente acha que a cooperativa não vai precisar pagar o piso, né? Aí tá demitindo os funcionários e contratando cooperativa, como fez o Santa Efigênia em Caruaru. O pessoal de Santa Efigênia não tem vergonha, né? Que coisa tão feia. Mas enfim, vai ter que pagar, tá? Lógico que os donos do hospital, eles deixam de pagar algumas obrigações trabalhistas por ser cooperativa, mas a cooperativa vai ter que pagar. Os municípios podem pagar o piso independente da lei em vigor? Não, claro que pode. Pode sim. Municípios que quiserem pagar o piso, na hora. E se quiser, liga para mim que eu ajudo a escrever a legislação. Aqui em Pernambuco, Quixaba já paga o piso, tá?
Temos um município em Pernambuco que paga o piso, que é o município de Quixaba. Tem hospital privado que paga o piso em Pernambuco, Gilmar? Tem. O maior exemplo é o HGU de Petrolina, que paga o piso desde que a lei foi sancionada. Após a suspensão, haverá recebimento de retroativo, já respondi. Se não aparecer fonte de custeio ou se for um resultado negativo, fica suspenso por tempo indeterminado. Na teoria fica, mas a gente está lutando para não ficar. E as fontes de custeio estão sendo tramitadas, não estão paradas. A gente só vai precisar ter um pouco mais de calma. O piso entrará em vigor quando? Entrou em vigor no dia 5 de agosto de 2022, um dia depois de sua sanção, só que ele está suspenso. PL 44 vai beneficiar a esfera federal, PL 44 beneficia municípios, estados e a rede filantrópica é o 7. Existe possibilidade de derrubarem a lei? Jamais. A lei é lei sancionada e está na Constituição. Estamos dependendo de Pacheco determinar a fonte para resolver isso. Não é Pacheco, tá? É o presidente da República, né? Porque os PLs, PEIs e os PLs vão tramitar e vão subir para o presidente sancionar. Quem vai ser esse presidente, Gilmar? Bolsonaro ou Lula? O que tiver lá. Se for até o final do ano, Bolsonaro. Se for a partir de 1º de janeiro, Lula. Vamos solicitar Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco. É isso aí, é assim que se faz. Tem previsão de quanto tempo ficará suspenso? É imprevisível. Fontes de custeio. Tem diferença do serviço público para o serviço privado? Tem. Todas as fontes de custeio é para o serviço público, com exceção da desoneração de folha de pagamento, que é para o serviço privado. Você pode deixar a live salva, Paula? Posso, vou deixar salva. Considerando em que tese o prazo de suspensão encerrou, existe algum prazo final para avaliação por parte do Supremo? Não. Profissionais precisam mudar de escala? Não. Mudança de escala só pode acontecer se for um acordo do empregador com o empregado. Se você aceitar, é uma questão sua, você aceitou, tá? Mas não deveria mudar a escala. Escala imposta não pode, é ilegal, tem que ser denunciado. Quantas fontes de custeio foram apresentadas? Mais de 10. Podemos iniciar a greve se convocados pelos sindicatos. Extra recebe? Não. Extra não tem vínculo trabalhista, inclusive os extras do Estado estão atrasados, tá? Governo do Estado de Pernambuco, crie vergonha na sua cara, chame os concursados, faça novo concurso e pague um salário digno para os extras, já que você está contratando extra. Filantrópicos vão receber igual, vão receber o piso, sim, igual para todo mundo. Greve não de emergência, sendo greve os eletivos não seria... dos eletivos não seria uma boa? Bom, greve, se houver, eu estou aqui para apoiar do jeito que for. Tem mais? Minha gente, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que estamos na luta, nós precisamos de uma enfermagem de luta e não de uma enfermagem que não acredite na luta, tá? E precisamos combater quem for pessimista. Não só sou eu que preciso combater, vocês também, tá? Porque é uma tristeza você lutar todo dia, todo santo dia, pela enfermagem, pelo piso, e você entrar no Instagram e ter medo até... Hoje eu tenho medo de ler meus comentários, porque eu recebo ataque o tempo todo. E tô lutando. Só que se a gente ganha, eu ganho para quem tava do meu lado e para quem tava torcendo contra mim. Para quem tava mandando mensagem de fake, assim, cria conta fake para mandar mensagem aqui no Instagram, tá? Para dizer que tem nojo de mim, para dizer que eu não represento, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá, a galera do blá blá blá. Bom, eu tô aqui, sou uma pessoa pública, obviamente você pode falar o que você quiser, só que saibam que eu tô na luta. Se você quiser lutar comigo, bem-vindo. Se não, não tem problema, a gente vai vencer do mesmo jeito e o piso vai pro seu contra-cheque. Minha gente, palavra cumprida, live feita, e é isso. Vamos nos comunicando, essa live vai ficar salva. Mais uma vez eu quero deixar claro que não tenho medo, tá? Não tenho medo dos hospitais privados, não tenho medo de deputado nenhum, de político nenhum, nem medo do governador atual, de Paulo Câmara, muito medo de Raquel Lira, que vai assumir, 0. Então eu vou estar aqui cobrando a um, cobrando a outro, seja lá quem for, vai estar sendo cobrado. Tem uma expectativa muito grande que nós tenhamos pacificado o pagamento do piso no estado de Pernambuco,
tá? De verdade, espero que Raquel pague o piso. Mas se não pagar, eu vou estar aqui para cobrar ela todos os dias. Bom, o que mais? E o que precisarem, eu estou à disposição. Tá muito difícil para mim atualmente acompanhar tudo no Instagram e acompanhar tudo no direct aqui do Instagram e no WhatsApp, mas mandem, tá? Eu demoro para responder, mas eu respondo. E no mais é isso. Muito obrigado pela confiança, pelo respeito que vocês têm comigo, por me acharem digno de estar representando vocês. Saibam que eu estou lutando o tempo todo. Sempre que acontece algo bom ou ruim, eu deixo todos informados aqui na minha rede social e eu peço só proteção a Deus para que nos blinde de todo esse mal e nos dê força, porque não é fácil, tá? A luta é cansativa. Muita gente cansada, muita gente exausta, muita gente desacreditada, mas todos os dias nós temos que tomar um chá de renovação espiritual para a gente se manter firme na luta, porque eles querem nos enfraquecer. E se nos enfraquecem, eles ganham. Então a gente precisa ter essa injeção diária de ânimo para que a gente possa vencê-los e ter dignidade. Porque o salário da enfermagem não é para pagar luxo, é para a gente ter dignidade e reparação histórica. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Um beijo, força e em breve espero trazer boas notícias. Beijo, gente. Vai ficar salva. Pode encaminhar aí para os colegas. Cheiro.